Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Passando aqui primeiro para agradecer a todos que têm se inscrito no canal Deus é Fiel e Cuida de Nós, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos vocês que têm fixado seu comentário, amém, glória a Jesus, tem tirado um pouquinho do seu precioso tempo, para ouvir a palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar cada um de vocês. Amém? Louvado seja Deus. Esses dias eu não estou fazendo live, porque eu estou no interior aqui, na casa da minha mãe. A internet aqui é muito ruim, Fica caindo toda hora, travando toda hora, aí não dá para fazer live. Amém, minhas queridas, meus amores. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas vou estar, postando alguns vídeos da mensagem de Deus. E a mensagem de hoje está no livro do profeta Oséias. Louvado seja Deus, no seu capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, no verso 9. Eu achei muito interessante essa passagem aqui, onde o Senhor, ele diz assim na palavra dele: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigá-lo-ei segundo os seus caminhos e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiraram o coração. O meu povo consulta as suas madeiras e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho. E do álamo, e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossos filhos se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossos filhos quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles, mesmo com as prostitutas, se desviam, e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, queiras prostituir-te, contudo não se faça culpado. Judá, não venhais a Gigal, e não subais a Bet-Aven, e não jureis, dizendo, vive o Senhor, porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel. Agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos. Deixai-o. A sua bebida se foi. Lançaram-se à luxúria continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Aqui, amados e amadas, a palavra do Senhor está falando através do profeta Oséias que ele terá uma contenda com o povo dele na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a gente chega no capítulo 4, o Senhor ele diz: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com todos os habitantes da terra. Aleluia! Por que ele teria esta contenda? Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. O povo havia se afastado do Senhor
O povo havia deixado os caminhos do Eterno e se enveredaram a adorarem deuses estranhos. Se enveredaram pelo caminho da idolatria. E o caminho da idolatria afastou o povo de Deus, né? Se afastaram do Senhor. O povo de Deus, quando trilharam por esse caminho, deixaram os caminhos do Senhor, melhor dizendo. E aí o que é que acontece? Eles começaram agora a sacrificar os seus filhos, eles começaram a queimar incensos, eles começaram a se prostituírem, né? Eles começaram a deixar o caminho do Senhor, começaram a pecar. Então, os sacerdotes naquela época, eles viam que o povo estava se destruindo no caminho do pecado, mas eles não repreendiam. Por quê? Porque eles também foram os primeiros a se enveredarem por esses caminhos. O caminho da idolatria, o caminho da luxúria. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado a Deus, o caminho do vinho, o caminho do mosto. Então, o coração deles se afastaram do Senhor e se voltaram para o caminho do pecado, o caminho da luxúria, o caminho da prostituição, o caminho da idolatria. Sacrificavam seus filhos, coisas que nunca passou no coração do nosso Deus. E isso aborreceu o nosso Deus, porque Deus, ele é um Deus santo, ele é um Deus zeloso, e ele não compactua com as trevas. Então o Senhor, ele chega aqui no versículo 9 do capítulo 4 do livro de Oséias, e ele diz: por isso, como é o povo, assim será o que? O sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Então o Senhor diz: por causa dos seus maus caminhos, eu vou lhe castigar. Por causa das suas maus obras, vocês sofrerão as consequências. Então não é porque Deus queria castigar, mas foi por causa dos caminhos errados deles, por terem deixado o caminho do Senhor. No 10, o Senhor diz: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão. Por quê? Porque deixaram de atentar para o Senhor. Quer ter prosperidade? Ande com Deus. Aleluia. Quer viver bem na terra? Ande com o Senhor. Deus, ele diz que nós comeremos o melhor dessa terra, se nós obedecermos à voz do Senhor. Então, a luxúria, o vinho, o mosto, separaram o povo de Deus. Porque quando o pecado entra, o Espírito Santo também se afasta. Porque nós somos templo, nós somos morada, nós somos casas do Espírito Santo. Aonde há pecado, o Espírito Santo ele não habita. Os sacerdotes haviam pecado, né? Ninguém se arrependia, ninguém praticava mais o bem na terra. E o Senhor diz: eu terei uma contenda com este povo, porque deixaram os meus caminhos. E aí ele diz: o meu povo consulta a quem? A sua madeira, e a sua vara lhe responde. Por quê? O espírito da luxúria os engana. Então, o espírito da luxúria, o espírito do engano, está na vida hoje de muitos crentes. Muitos crentes que gostam de estar na luxúria. Muitos crentes que gostam de estar no engano. Muitos crentes que andam mentindo, adulterando, prostituindo dentro da igreja. Não tem o Espírito de Deus, tem o espírito do engano. E o pastor que ele vê essas coisas, ele não corrige, ele não fala, ele não exorta, ele é conivente, aleluia, também sofrerá as consequências. Por quê? Porque também não tem o Espírito de Deus, tem deixado o pecado tomar conta da vinha do Senhor, não tem alertado o povo, não tem ensinado o povo a se voltarem para Deus. E ele diz, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que o povo aqui estava consultando a sua madeira. Hoje, quantos tipos de campanha hoje é feito? Buscarei no monte, que Deus vai lhe dar a bênção, disso tal e tal. O óleo de Israel consagrado, venha, faça o seu voto e Deus vai lhe dar a bênção. Não é desse jeito que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque para eu agradar a Deus é necessário que eu venha ter fé.
Para eu me aproximar de Deus é necessário que eu tenha fé. Então, se eu tenho fé e eu busco ao Senhor, Deus ele vai me abençoar. Não é um voto com um saquinho de areia, não é um voto com uma botijinha de óleo, não é um voto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que o Senhor vai abençoar. Isso é ludibriar a mente do povo. É ludibriar. Tem pastor que diz para as ovelhas levar a vassoura para a igreja, que ele vai ungir, e as ovelhas vai varrer a casa e o mal que tem dentro de casa vai sair. Quem tira todo o mal é o nome de Jesus, e é Jesus quem faz todas as coisas em nossa vida. Então, os amuletos ainda estão em nosso meio. Muita da gente diz, traga o pente que nós vamos ungir, e a pessoa vai pentear o cabelo vai crescer. Vocês estão entendendo? O cabelo vai crescer. Não é dessa maneira que Deus trabalha. Outros chegam e dizem, faça o seu voto de 50, de 100 reais, de 200 e 300, que Deus vai lhe entregar a sua bênção. Isso é tudo mentira de Satanás. Isso é idolatria, é espírito da luxúria, é espírito do engano, da soberba, é espírito mundano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é espírito que afasta o povo do caminho do Senhor. Não é desse jeito. A Bíblia diz, aleluia, que se nós temos fé, se nós andamos na presença de Deus, se nós temos comunhão com o Senhor, se nós temos aliança com Deus, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Não precisa eu correr atrás das bênçãos, elas vão correr atrás de mim. Então o Senhor, ele disse que teria uma contenda com o povo, porque o povo não estava obedecendo a ele. E ele diz, sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho. E aí o Senhor vai falando que ele não estava se agradando. Então, nesta noite, Deus ele está alertando a mim e a você. Ele diz, eu não castigarei os vossos filhos, aleluia, quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmo com as prostitutas se desviam e como as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Então, eles mesmos estavam se castigando com seus pecados, com seus caminhos errados, porque não é Deus quem castiga o homem. A própria pessoa ela se castiga por causa dos seus próprios caminhos. Como Deus é um Deus justo, então ele pega, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nos julga através das minhas obras, das nossas obras, dos nossos caminhos, das nossas atitudes. Então, nesta noite, Deus ele está nos alertando. Como tem sido o nosso caminho diante do Senhor? Nós temos agradado a Deus? Nós temos andado verdadeiramente na presença do Senhor? Nós temos feito da nossa casa, do nosso corpo, templo e morada do Espírito Santo? Nós temos tirado os amuletos dos nossos corações? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia! Tem pessoas idolatrando pastor, tem pessoas idolatrando irmão, tem pessoas idolatrando tantas coisas, tem pessoas idolatrando celular, tem pessoas idolatrando tantas coisas, fica o dia todo na tela do celular, mas perdeu o amor de meditar na palavra de Deus. Aleluia! Será que dentro de nós não tem amuletos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, então, que nós nesta noite venhamos fazer uma reflexão do que nós somos, o que nós temos feito para Deus, como estamos diante do Senhor, quais têm sido as nossas obras diante de Deus. Será que o espírito da vaidade, da luxúria, será que não tem tomado conta de nós? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos nos examinar, para que o inimigo não venha roubar, não venha tomar a nossa coroa. Ande sempre com o Senhor. Aleluia, não se apegue à placa da igreja. Não se apegue ao homem, se apegue a Deus, aleluia. Seja obediente, aleluia, à palavra do Senhor. Quando você tem conhecimento da palavra de Deus, quando nós temos conhecimento da palavra do Senhor, nós sabemos separarmos as coisas, aleluia, e servimos a Deus de uma maneira melhor, aleluia, nós nos tornamos pessoas melhores diante do Senhor. Então, se examine nesta noite, vamos fazer uma reflexão. Aleluia, louvado seja Deus, porque tempo de igreja não salva ninguém. Tempo de evangelho não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Quem salva, aleluia, o homem e a mulher é Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Não é o tempo da igreja. Não é o tempo de banco de igreja.
Porque às vezes as pessoas pensam que está entre quatro paredes já estão salvas. Acha que porque ter 20, 30 anos na igreja já estão salvas. Acha que porque toma Santa Ceia estão salvas. E muitos estão tomando para a sua própria condenação, porque não se examina. A palavra de Deus diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Mas aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse também alcança do Senhor misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, esta é a mensagem que eu deixo na noite do dia de hoje, e que nós possamos refletir um pouco quem nós somos diante do Senhor. Será que estamos cumprindo o propósito de Deus aqui na terra? Será que estamos cumprindo com a chamada que o Senhor colocou na nossa mão aqui na terra? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então eu deixo essa mensagem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos refletir, vamos nos examinar. Aleluia, vamos parar com isso de achar que a placa do outro é melhor do que a nossa. Eu não carrego placa, eu ando com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Placa só traz religiosidade, confusão, separação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu ando com Deus. Então eu digo a você nesta noite, ande com Deus. Aleluia, sirva ao Senhor. Medite na palavra dele dia e noite. Porque o Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem, louvado seja Deus, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, ande com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Quando nós andamos com Deus, nós nos tornamos pessoas melhores. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizerdes prosperará. Aleluia. O Senhor diz assim: não será assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Entendeu? Então, vamos ser crentes melhores, servos de Deus melhores, meditando na palavra de Deus dia e noite, obedecendo ao Senhor, para que naquele grande dia nós venhamos ter morada ao lado de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então esta é a mensagem que eu deixo. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus, todos na paz do Senhor Jesus, amém? Compartilhe, deixe o seu joinha, deixe fixado seu pedido de oração. Eu estarei orando por todos. Eu não estou fazendo live, porque eu estou aqui no interior, e a internet aqui é fraquinha e ela trava toda hora. Mas quando eu retornar, aleluia, louvado seja Deus, eu voltarei a fazer as lives, amém? Muito obrigada pelo carinho de todos, e que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a todos vocês. Mas reflita nesta palavra de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o espelho da igreja, aleluia, é o pastor. A maneira que o pastor conduz as suas ovelhas, aleluia, é o que... Se você olha para um pastor e ele é preguiçoso, as ovelhas serão preguiçosas. Se o pastor gosta de estudar a palavra de Deus, as ovelhas vão aprender a estudar a palavra de Deus e ter amor à palavra de Deus. Se o pastor é fofoqueiro, as ovelhas também serão fofoqueiros. Porque o espelho da igreja começa pelo pastor. Vem do pastor. Então, quando você chega num lugar que você vê uma igreja bagunçada, você pode ter certeza que a vida daquela pessoa, ela é bagunçada, ela não é disciplinada e ela não se importa com as coisas. Então, tanto faz como tanto fez. É igual você chegar na casa de uma dona de casa, de um pai de família, você vai ver como é aquela família ali. Se aquele filho não responde o tempo todo, bate porta na cara do pai, responde mãe, dá empurrão em irmã, você já está vendo como é ali aquele lá. Então, a igreja é a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O espelho da igreja é o pastor. Se a igreja é bagunçada, a vida do pastor é bagunçada. Se a igreja é organizada, a vida do pastor é organizada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se apegue a Deus, se apegue à palavra de Deus, não se apegue ao homem, para que você não venha a ser uma pessoa frustrada, decepcionada e achando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, servir a Deus não dá,
é melhor estar afastado da igreja, é melhor não congregar mais, é melhor isso, é melhor não aquilo. Não. Faça uso da palavra de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, aleluia, e medita nela dia e noite, você se torna um crente maduro, um crente disciplinado, e você não vai sair se desviando da palavra de Deus por causa de qualquer pessoa. Faça a sua parte e deixe os outros com Deus. Porque amanhã, quem vai dar conta das nossas obras, eu darei conta da minha e você dará conta da sua. E o irmão dará conta da dele. Então vamos lutar para que nós não venhamos perder a nossa coroa e que naquele grande dia nós possamos estar ao lado do Senhor, tendo vida eterna com Ele. Amém? Fica todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.